Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise histórica dos dividendos do Banco Banrisul, ok? Bom, se você tivesse comprado uma ação do Banco Banrisul lá no início de 2013, você teria pagado quase R$17, mais ou menos naquela época. Sendo que nos 10 anos seguintes, portanto de 2013 a 2022, ele já pagou um total de R$9,67 por cada ação apenas em dividendos, ou seja, quase 58%, mais da metade de tudo que você investiu lá no início, já retornou para você apenas com os dividendos que o Banco Banrisul distribuiu através da ação BRSR6. Como nós podemos ver no meio da tela, nós podemos ver o gráfico que representa essa distribuição de dividendos. Acabou que não saiu muito do lugar, como nós podemos ver, não tem uma tendência muito definida de crescimento de dividendos, porém ele tem pagado uma quantidade razoável de dividendos em todos os anos, desde o histórico que eu puxei, que foi de 2007. Então ele não tem falhado em nenhum ano sequer. Numa média, o dividend yield dele, desse período, de 2007 a 2022, ficou em mais de 6%. O que é o dividend yield? Rapidamente explicado aqui. É o total de dividendos que o banco distribuiu no ano em relação ao preço que as suas ações estavam sendo cotadas naquela época, naquele ano. Ou seja, mostra a relevância do dividendo em relação ao preço de mercado dessa companhia. E o que eu considero por uma boa pagadora de dividendos? Um dividend yield médio de pelo menos 5%. No caso do Banco Banrisul, é de 6,18%. Então, para mim, se enquadra numa empresa boa pagadora de dividendos, sim, ok? Será que esse dividendo ele é sustentável? Aí o que eu fiz? Eu trouxe o payout do banco. O que é o payout? É quanto do lucro líquido do resultado final que o banco está gerando, ele está distribuindo para os seus acionistas. O que acontece? Um payout até a casa dos 60% é perfeitamente sustentável, na maioria das empresas. Entre 60% e 100% já é um ponto de atenção. Pode ser que a empresa não consiga sustentar esse nível de payout. Algumas conseguem, algumas não. Por quê? Porque tem várias empresas que têm uma necessidade maior de reinvestir uma parcela maior dos seus lucros. Então elas não conseguem manter um payout muito alto. E, portanto, um payout acima de 100%, na maioria dos casos, eu diria em 99% dos casos, é uma coisa insustentável, porque literalmente a empresa está pagando mais do que ela gera de lucros. Então é uma coisa insustentável. No caso do Banrisul, teve apenas 3, 4 anos ali mais ou menos, que ele ultrapassou os 40% de payout, sendo que na maioria dos anos aqui, ele distribuiu menos de 40%. Isso até fica representado aqui pela média de payout. Durante todo esse período aqui de 2010 a 2022, ele pagou um 38,64% numa média. E como nós podemos ver, como em nenhum ano ele ultrapassou sequer 60% de payout, então nós podemos concluir sim que no caso do Banco Banrisul, toda essa distribuição de dividendos durante todos esses últimos 12 anos foi sustentável sim. E aí, um outro ponto que eu gosto sempre de trazer é: corre algum risco de ser cortado? Aí eu trago a margem líquida, que basicamente mostra para nós quanto que esse lucro líquido, que é o resultado final que a empresa está gerando, representa em relação ao total de geração de caixa dessa companhia, ao total de dinheiro que ela gera. Quanto que no final sobra, depois de descontado todos os custos, funcionários, impostos, quanto que sobra no final de margem líquida de fato. E daí, aqui eu gosto sempre de trazer empresas que, numa média, tenham uma margem líquida superior a 10%. Por quê? Porque
todas as empresas elas vão passar por fases difíceis, por fases de crises. E essas empresas elas têm que ter uma margem autossuficiente para que nessas épocas de crise elas possam diminuir essas margens, mas não a ponto delas gerarem prejuízos. É o caso do Banco Banrisul. Como nós podemos ver, tem vários anos em que essa margem ficou bem acima dos 10%, mas tiveram anos também em que essa margem ficou abaixo. Foram os anos de crise. Numa média, ela teve uma margem líquida de mais de 11%. Ou seja, é um banco interessante sim, eu gostaria que tivesse menos anos com uma margem abaixo de 10%, mas como nós podemos ver, pegando num histórico mais longo de mais anos, numa média ele teve uma margem acima de 10%, então passa pelo meu critério mais básico aqui no caso do Banco Banrisul. E, como nós podemos ver, desde 2010, não teve nenhum ano em que, de fato, ele gerou prejuízo. E isso seria o pior, porque daí ele teria que ser obrigado a cortar os dividendos. Não teve nenhum ano nessa última década aí que aconteceu isso, mesmo passando por momentos bem difíceis da própria economia brasileira, e o Banco Banrisul continuou lucrando e continuou distribuindo dividendos. Então, passou por esse critério aqui. Aí, quando que ele costuma anunciar dividendos? O Banco Banrisul é uma excelente empresa nesse quesito aqui. Por quê? Ele distribui dividendos várias vezes ao ano e, normalmente, quando ele anuncia um novo dividendo, ele não demora muito para pagar. Aqui, o padrão principal dele costuma ser anúncios de 5 vezes ao ano. Porém, ele chega a anunciar e distribuir 8 vezes ao ano. Então, nesse quesito aí, o Banco Banrisul é uma excelente empresa para quem busca um fluxo frequente de dividendos para sua carteira. Aí, a questão da rentabilidade sem os dividendos. Se a gente pegar os últimos 10 anos... esse banco rendeu apenas 21,5% se a gente não considerar os dividendos. Para um período de 10 anos, essa rentabilidade realmente é muito baixa. Mas se a gente considerar os dividendos, já que nós vimos que essa empresa é uma empresa muito focada em dividendos, o lucro salta de 21% para 116%. Que, visto o período analisado aqui, que é cerca de 10 anos, ainda não é aquela rentabilidade que salta tanto assim os olhos, que é tão chamativa assim. Mas convenhamos que já melhorou muito, em cerca de 5, 6 vezes, mais ou menos ali, para sem dividendos, para com dividendos. Então podemos ver que, de fato, para quem reinvestiu os dividendos nas ações desse banco, conseguiu ter uma rentabilidade muito boa, mesmo numa empresa que não cresce tanto assim. Os dividendos acabaram trazendo uma rentabilidade razoável de qualquer maneira para o investidor dessa empresa. Aqui nós podemos ver o quanto os dividendos podem ser relevantes para o longo prazo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal para eu trazer novos vídeos como esse toda semana sobre outras empresas. Inclusive, futuramente eu vou trazer mais vídeos sobre o Banco Banrisul, e eu pretendo trazer mais alguns vídeos focados, vídeos pequenos como esse daqui, focados em uma área específica das empresas, para que você consiga encontrar o que você busca com mais facilidade. E em breve eu pretendo trazer outros tipos de vídeo aqui no canal também. Então se inscreve para poder acompanhar essas novidades. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!